Entre vales e montanhas, corre o rio sem parar. Nossa história que gravada na memória vem contar. Da estrela guia no sertão dos índios bravos, manchados de sangue de cruzes e coroados. Rio preto, vem passando sem parar. Vem contar a nossa história, vem guardar nossa memória. Bom dia a todos os amigos e telespectadores do canal São José News. Hoje é uma grande alegria estar aqui conversando com a dona Josefina Lagreca Cassamasso. Dona Josefina, que tanto fez e continua fazendo por esse município. Dona Josefina, né, da imigração dos italianos que chegaram ao Brasil. Dona Josefina, professora, que formou tantos alunos aqui no nosso município. E mãe também dos nossos amigos Marco Aurélio, um grande advogado. O Valério, nosso querido professor Bali, professor de Química, que deu aula para praticamente o município inteiro. O Vitor Hugo, nosso grande amigo, advogado, hoje trabalha aqui na prefeitura e faz muito por nossa cidade. E o Luciano, nosso amigo também, que hoje está lá em cima, né, no norte do Brasil, e que está aí junto com a gente, sempre aqui em São José, amigo querido de tantos Vale-Rio Pretanos. Então, dona Josefina, muito obrigada por nos acolher e contar a sua história aqui para São José e para o São José News. É uma alegria para mim. A maior alegria minha é ver meus filhos, que nós viemos de uma família muito humilde, e saber que meus filhos hoje estudaram e cresceram. O Marco Aurélio é um professor reconhecido, que viaja-se bastante. Tem livros dele, que ele editou os livros. Ele é doutor mesmo em Direito, trabalha na UF, é professor da UF, e fico feliz do Valério, como você disse, o professor Bali, que é um químico muito conceituado em São José, e o Vitor Hugo, que trabalha na Procuradoria da Prefeitura. O Luciano já tomou os rumos. Hoje, no momento, ele está no Amapá, onde ele tem um filho. Nem sei se ele vai ficar lá ou se vai voltar. Isso aí é uma coisa que ele gosta muito de lá. E vou levando essa vida que eu sempre fui uma pessoa humilde, que nunca gostei de aparecer. Quando mocinha era bastante pobre mesmo. Eu comecei na classificação de ovos daqui no município, que era o maior. Naquela época era o maior centro da América do Sul, em aves e ovos. Depois dali eu fui trabalhar na alfaiataria Andriolo. De lá
eu fui para a coletoria estadual. Fui para a coletoria estadual e, ainda trabalhando na coletoria, foi quando construíram a escola estadual Coronel João Limonge. Eu trabalhava nos dois lugares, na coletoria e naquela época, grupo escolar, né? De lá, eu continuei trabalhando lá e fui trabalhar numa escola rural na Fazenda de Palmeiras. Fiquei lá bastante tempo, até o nascimento do Valério, foi quando meu esposo não deixou mais eu trabalhar. Eu já tinha 3 filhos. E fui levando a vida assim, procurando sempre fazer o que eu pudesse para quem tem menos do que eu. Até o que eu costumo falar que eu dou tudo de meu, que eu não arranco minha alma porque ela está presa no corpo, porque o resto eu gosto de dar, gosto de socorrer. Agora, Dona Josefina, eu posso até aproveitar, interrompendo a senhora rapidamente, porque essa questão do quanto a senhora é generosa, eu tenho que fazer um pequeno relato que, quando eu subi as escadas aqui, eu comentei que eu já subo essas escadas há aproximadamente 20 anos, né? Porque a senhora sempre foi muito generosa na minha época pequena, né? Na época da escola. Existiam muitas limitações em termos de pesquisa, não tinha internet, e a família também sempre foi muito humilde lá em casa, né? E a gente sempre viu a família de vocês aqui, o seu João, como pessoas muito, muito cultas. Então, todas as pesquisas que eu tinha, mesmo que era só atravessar a rua, né? A gente mora bem próximo aqui, mas meu pai me trazia, né, de mão dada, a minha mãe me traziam aqui para deixar aqui com vocês, para eu fazer os meus trabalhos, fazer as minhas pesquisas, porque tinha a Barça, tinha as enciclopédias, tinha as revistas. Então, vocês muito me ajudaram, e fora... é bom fazer um agradecimento aqui público também à família, porque, além disso, em nível de educação também, eu aprendi muito aqui com vocês, em termos mesmo de responsabilidade, de educação, de dedicação, depois ir para a faculdade. Então, realmente, essa questão da generosidade, eu sou uma prova viva nesse contexto. eu acho... você foi sempre muito amiga, seu pai, você vinha jogar xadrez, deve ter aprendido a jogar com ele. Eu tenho até uma foto muito interessante que você fez, está guardadinha lá, que foi uma godação, tá? Mas está guardadinha lá. E continuamos. E meus filhos foram casando, foram cada um dentro da sua vida, e eu hoje em dia estou só aqui, né? Mas, Dona Josefina, vamos recordar então um pouquinho do passado. A senhora estava me contando que o seu pai nasceu em 1900, né? E ele lutou na Primeira Guerra Mundial e depois ele veio para o Brasil. Então, como que foi essa história, essa chegada? Onde ele morou? Onde vocês moraram? Porque são imigrantes italianos, né? Então, olha,
É como eu disse a você, ah, quando meu pai faleceu, eu era bem criança, eu tinha 8 anos. E a minha mãe, ela nunca ela fez assim grandes comentários. Não sei, foi um choque muito grande para ela. Eu acho que é uma coisa que ela não quis lembrar. Aí eu não posso dizer se meu pai veio direto para aqui. Não sei te dizer. Ele conheceu minha mãe num casamento de uma irmã da minha mãe. Ela casou com meu tio, que mora da família Fel, de Teresópolis. E ele era primo. Então ele veio ao casamento, logo se encantou com minha mãe e acho que uns 2 anos depois eles se casaram. Isso em 1924. Acho que foi naquela. Acho que não foi um namoro assim muito comprido, não, que naquela época não era assim, né? Aí, nessa época, meus avós, da parte do meu pai, já não estavam mais no Brasil, não. Eles devem ter ido, que meu avô Lagreca, foram 4 filhos que nasceram aqui em São José. Foi meu pai, mais 3. Tinha Mateus, tinha Galdino, Mateus Galdino. E Letícia. Foi esses 4 que nasceram aqui. Aí meu avô voltou para a Itália. Mas só quem voltou com ele foi o Galdino. E depois, muitos anos, que ele voltou para o Brasil outra vez. Quando minha avó morreu lá na Itália. Mas o seu pai chegou a retornar para a Itália para ele ter lutado na guerra? Não, ele já tinha lutado na Primeira Guerra. Na Segunda, ele teria que... Mas ele nasceu no Brasil em 1900? Pois é, aí que é eu acredito que ele tenha nascido no Brasil, sim, aqui em São José mesmo. Só que nos documentos que nós conseguimos, tem a nacionalidade dele brasileira e tem a nacionalidade dele italiana. Aí, uma coisa que como disse, minha mãe nunca fez comentários sobre isso. Porque tem até na Itália, tem um monumento lá de todas as pessoas que lutaram na guerra, né? E tem o nome dele. Tem o nome dele, até o lugar é muito pequeno. Mas tem, além de ter esse obelisco, tem assim um muro perto da igreja e tem o nome dele novamente. Eu fui lá porque eu queria ver isso tudo.
É pena que eu não sou muito ligada a fotos, eu não tirei, mas minha irmã tirou, e meu filho tirou. Mas meu pai foi. Ele. Eu acho que ele. Eu acho que naquela época eles não aceitavam bem os imigrantes, não, porque ele era uma pessoa assim, triste, sabe? E ele, até o final, ele falava que quando a guerra acabasse, Segunda Guerra, né, que nós iríamos voltar para a Itália. Mas não houve tempo de voltar. Eu tenho... A família dele era bem grande. Além desses 4, que consta que nasceram aqui, tinha mais 2 tias que moravam em Niterói, e lá ele teve mais filhos. Tia Antônio, por exemplo, que veio para o Brasil também, veio para aqui, radicou aqui. Ele é italiano mesmo, mas Tia Antônio era uma pessoa que gostava do Brasil. Já eu acho que era o contrário do meu pai, porque pelo que eu conheci, embora que era guerra, ele não aceitava muito. E nessa época, quando vocês eram pequenos, vocês moravam aqui em São José? Não. Nós morávamos em Venda Nova, que é distrito de Teresópolis. Foi aquilo que eu falei com você. Ele é uma coisa que chamou atenção depois que nós crescemos. Ele não ficava muito tempo num lugar. Não sabemos por quê. Meu pai era sapateiro. Lá nesse lugar nasceram ainda 2 filhos. Um é o Renato, que você conhece, que foi o último, e nasceu uma menina que faleceu logo. Meu pai foi sepultado em Teresópolis, cemitério de Teresópolis. Ele não aguentou a pressão Aí eu acho que foi esse alemão que eu disse a você no início, que ele morava logo em frente. Ele fez de amigo e não era. A nossa casa era vigiada. E para comprar material para trabalhar, ia sempre alguém tomando conta que vestido, não era vestido fardado, era vestido paisana. Ele teve que passar a comprar material em Friburgo, as cartas que minha mãe escrevia para meus avós que moravam aqui, os pais dela, eram abertas pela censura. Foi muito difícil a nossa vida. Aí foi quando ele não suportou tudo e teve que partir, né?
Foi aí que nós viemos. Meus avós foram lá, nos buscaram. E nós ficamos aqui em São José de 44 até agora, né? Dona Josefina, eu acho que essa história realmente é uma das poucas que foram contadas aqui em São José, que a gente tem ideia de realmente como foi difícil a vida dos imigrantes, né? O quanto sofriam, principalmente os que vieram antes da Primeira Guerra, né? Que teriam que retornar para lutar na Segunda Guerra. Então, realmente foi um período de muito sofrimento e perseguição dos imigrantes aqui no Brasil. Pois é. Me parece que foi, porque esse distrito de Teresópolis é um lugar pequeno, né? Eu tenho... A minha... Pelo que eu sei que a nossa casa era vigiada, porque o jardim amanhecia todo amassado e mataram o nosso cachorro. Quer dizer, a gente vivia ali preso e tínhamos pessoas ali boas, como eu disse, o padre, o nome dele a gente falava, italiano também, Pataralo. Ele é uma pessoa que nos ajudou muito. E a dona da casa que nós morávamos também era uma pessoa muito boa, nos ajudou muito, até queria que nós ficássemos lá, a mamãe não quis. Ela morava em Teresópolis. E a minha professora, eu acredito que ela também era de origem italiana. Dessa família Lippe, que você já deve ter ouvido falar. Tem um museu lá, onde nós moramos. Foram pessoas que nos ajudaram muito. Mas, como eu falei, no final, meu pai não saía mais para fazer as compras. Meu irmão, com 16 anos, que tinha que sair para comprar material para ele trabalhar. Foi muito difícil a nossa vida. Eu costumo comparar a nossa vida daquela época com a pandemia de hoje. Porque naquela época a gente não podia sair porque era perigoso. E aquela época foi pior por causa da alimentação, que existia pouco, não existia médicos. Nós não passamos assim necessidade, porque meu pai, onde nós morávamos, tinha muita terra, ele plantou tudo que ele pôde. Então, mas era até engraçado. O dia que tinha pão, batia o sino da igreja para saber que tinha pão. Mas era... Sabe como é que é? Aquele pão... naquela época a gente achava até bom, porque estava com fome. Mas era muito diferente do pão de hoje. É uma farinha escura. Isso aí que eu lembro.
nós morávamos, não tinha lojas, tinha, a gente falava venda, né? Eu comprava o que faltava, porque meu pai plantou tudo. E só tinha uma farmácia, num lugar que não tinha médico, não tinha nada. Mas é um lugarzinho que eu amo. Dona Josefina, e passou o tempo e vocês vieram aqui para São José. Depois, né, a senhora um pouquinho maior, a senhora veio para São José. Quando que a minha tia, que mora de Niterói, quando chegou lá, não aceitou que meu pai fosse sepultado lá, nesse lugar, por causa do sofrimento dele. Aí ela foi transferida para Teresópolis. Nesse mesmo dia, nós viemos, eu e mais 2 irmãos, eu, minha irmã e um outro irmão. Nós viemos para casa do tio Antônio. Foi aí que depois meus avós, os pais da minha mãe e um cunhado, que foram ficar com minha mãe com medo de represália, né? Aí uma semana depois, eles viram lá se havia alguma coisa que impedisse deles voltarem, até eles saírem de lá. Aí nós viemos todos, nós já estávamos aqui, eu e meus 2 irmãos. Aí minha mãe veio e ficou. Logo depois, a minha mãe, ela batalhou muito, mas ela, como tinha sido professora quando era solteira, antes de casar, que depois meu pai não deixou. Meu avô conseguiu que ela fosse trabalhar na escola estadual, que hoje em dia é o João Limões. Ela tinha um nome, era Escola Mista 32. Era ali onde era aquele shopping lá em cima. Funcionava ali. Dona Josefina, em relação à educação, né, a senhora falando da escola onde hoje é o Limões, a senhora também tem a carreira da senhora na área de educação, né? Como que foi, como surgiram essas escolas, como foi a carreira da senhora como professora? Olha, eu acho que a educação era muito melhor. Embora que hoje em dia tem o modernismo, né? Que outros cursos que naquela época não tinha. Mas você saía. Antes do João Limões, só tinha até a 4ª série. Aí eu fiz a 5ª série no distrito de Sapucaia. Os parentes moravam lá. Depois eu voltei. Aí depois que eu resolvi tornar a fazer a 5ª série aqui. Mas na 5ª série daquela época era muito diferente do que hoje. Você aprendia muito. Hoje em dia você aprende, vamos dizer, que naquela época era ginasial, não era fundamental, né?
Você passava da quinta, tinha que fazer. Você fazia uma prova para admissão ao ginásio. Se você não passasse, você tinha que estudar um ano. Mas isso foi muito tempo depois que apareceu o José de Cusatz aí e abriu. Ele abriu o curso de admissão. Eu não entrei logo, porque era tarde e eu trabalhava na coletoria, eu não podia. Aí já tinha o João Limoges. Abriu lá no João Limoges. O cineticista foi aberto ali. Aí, 2 anos depois, ele passou para nós. Aí eu consegui. Eu fiz a prova, eu fui aprovada e entrei. Fiz o ginásio aí. O ginásio também equivale, na minha opinião, o ginásio daquela época equivale ao ensino médio de hoje. Porque hoje em dia está meio fraco, né? Embora, como eu disse, tem matérias que naquela época não existiam, né? Mas para você ter uma ideia, logo no primeiro ano ginasial tinha latim, inglês e francês. Latim foi o Padre Sérgio, né? Inglês foi a Dona Sônia. Ali onde tem aquele sítio que a gente falava do Seu Trédio, que hoje em dia é da Igreja Católica. E francês era o José de Cusatz, porque ele tinha curso de francês. E hoje em dia você vê apenas uma meia dúzia de palavras de inglês, está tudo muito bom. O latim foi uma pena acabar, porque ajuda muito no português. E pensando assim, essa escola, então, era onde é hoje? Equivalente onde é essa escola? Você quer dizer Onde a senhora terminou de se formar? Eu terminei ainda no João Limoges, que era o cineticista, funcionava lá. Não era mudou um pouco o nome. Era Colégio Cenecista, Vale do Rio Preto, tudo, mas era campanha de educandários gratuitos. Depois eles passaram para a Senec, né? Eu não cheguei a pegar o prédio novo, não, já estavam construindo. Ali era a escola Padre Vicente, era a escola municipal, ela terminou quando fizeram o João Limoges, ela ficou servindo para outras coisas lá. Funcionou até como hospital ali. E posto de saúde. Foi uma pena. Então a senhora viu surgir o Colégio João Limoges? A senhora viu ele ser instalado, inaugurado? Foi uma obra que naquela época foi uma obra muito boa. Com a ajuda, quem colaborou muito com o cineticista foi o Dr. Sérgio, da Fazenda de Águas Claras, né? Mas tem muitos que trabalharam para que o colégio fosse para frente, né?
A Dona Leia. A Dona Leia a gente sabe que lutou muito pelo Limoges. Sim. A Dona Leia, eu quando entrei para trabalhar na escola que é hoje João Limoges, era uma professora campista, que era diretora, Maria Isabel. Tinha a irmã dela também que trabalhava aqui. Aí depois veio a Dona Lourdes, que morou aqui muito tempo. Eu não cheguei a pegar muita gente de fora, não, porque naquela época as turmas eram muito grandes, porque as crianças eram... não era o que são hoje, as crianças são obedientes. Então eu trabalhei com a Isabel, Maria Rita, Aparecida, Maria de Lourdes, mamãe, mas entrou depois. Então Maria Célie, Neuza Machado, que é minha prima. Na minha época foi só essa. Depois também cheguei a trabalhar com uma família que veio de Minas. Essa família é generosa. Tinha duas professoras que vieram de Porto Novo. Porto Novo do Cunha que eles falavam. Não lembro bem. Trabalhei com essas. Depois que passou para o João Limoges, aí cresceu muito, né? Essas... quando passou pelo João Limoges... Porque eu estudei na outra escola, né? Trabalhei no João Limoges. O João Limoges, ele não tinha esse nome. Quando foi fundado, era Saldanha Marinho. Mas não sei lá por que passaram por esse nome. Talvez porque era pessoa daqui, né? Pessoa influente daquele São José.